Se você quer ser aprovado em um dos concursos mais concorridos do Brasil, saiba como no primeiro link na descrição do vídeo. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Pensador Digital. Hoje vamos falar sobre um dos momentos mais importantes da nossa história, a independência do Brasil. Preparem-se, porque vou contar tudo o que você precisa saber sobre esse evento marcante, que moldou o nosso país. Antes de começarmos, quero pedir para vocês deixarem o seu gostei no vídeo e se inscreverem no canal se ainda não o fizeram. E claro, fiquem comigo até o final, porque vamos explorar informações que você talvez nunca tenha ouvido antes sobre o 7 de setembro. Vamos nessa? Para entender a independência do Brasil, precisamos voltar um pouco no tempo e entender o que estava acontecendo no mundo e, principalmente, em Portugal. Durante o século XIX, muitas colônias na América Latina estavam lutando por sua independência. Países como a Argentina, o Chile e a Venezuela já haviam começado suas jornadas rumo à liberdade. Portugal, por outro lado, passava por grandes dificuldades. Em 1808, com a invasão das tropas napoleônicas na Europa, a família real portuguesa fugiu para o Brasil, trazendo a corte e transformando o Rio de Janeiro na capital do Império Português. O que parecia ser uma estratégia de sobrevivência para a coroa acabou trazendo grandes mudanças para a colônia. A chegada da família real portuguesa ao Brasil não só alterou a vida política e econômica do país, como também mudou a maneira como o Brasil era visto. A colônia se tornou o centro do Império e, em 1815, foi elevado à categoria de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, criando uma nova dinâmica entre o Brasil e a metrópole. O problema é que essa nova posição do Brasil dentro do Império causou muita insatisfação em Portugal. Quando Napoleão foi derrotado e a família real teve a chance de voltar para a Europa, muitos portugueses queriam restaurar o antigo status colonial do Brasil. Mas, para muitos brasileiros, essa ideia era inaceitável. Dom João VI, que veio ao Brasil fugindo de Napoleão, desempenhou um papel fundamental nesse processo. Apesar de muitos o criticarem por ser um governante indeciso, foi sob o seu reinado que o Brasil começou a dar passos rumo à independência. Durante o tempo que Dom João ficou no Brasil, ele tomou várias medidas que mudaram profundamente o país. Ele abriu os portos brasileiros ao comércio com outras nações, algo que era proibido até então. Ele também fundou várias instituições, como o Banco do Brasil e a Biblioteca Real. Essas mudanças contribuíram para o crescimento econômico e cultural do Brasil, mas também criaram uma elite local cada vez mais insatisfeita com a ideia de voltar ao antigo regime colonial. Quando Dom João retornou a Portugal em 1821, ele deixou seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente. Essa foi uma decisão estratégica. Dom João sabia que as tensões entre o Brasil e Portugal estavam aumentando, e acreditava que seu filho poderia manter a situação sob controle. Com a volta de Dom João VI a Portugal, as tensões entre brasileiros e portugueses começaram a aumentar. Os políticos portugueses, especialmente os membros das cortes, queriam que o Brasil voltasse a ser uma colônia. Eles começaram a impor medidas que limitavam a autonomia do Brasil e restringiam o poder de Dom Pedro. Ao mesmo tempo, no Brasil, havia um crescente sentimento de insatisfação. A elite econômica brasileira, composta principalmente por grandes fazendeiros e comerciantes, já estava acostumada a certa liberdade econômica e política. A ideia de voltar ao controle direto de Portugal era vista como um retrocesso inaceitável. Dom Pedro começou a se sentir pressionado por ambos os lados. De um lado, ele recebia ordens de Portugal para voltar à Europa e restaurar a autoridade portuguesa. De outro, ele era pressionado pelos brasileiros a resistir e a manter a autonomia do Brasil. Foi nesse contexto de crescente tensão que os eventos de 7 de setembro começaram a se desenrolar. O Dia do Fico foi um marco importante no caminho para a independência. Em janeiro de 1822, Dom Pedro recebeu uma ordem direta de Portugal para retornar à Europa. Essa ordem tinha o objetivo claro de enfraquecer o movimento independentista no Brasil e restaurar o controle português sobre o país. No entanto, Dom Pedro já estava profundamente influenciado pelos conselheiros brasileiros e pelos sentimentos da população. Ele sabia que, se voltasse a Portugal, a independência seria sufocada e o Brasil voltaria ao status de colônia.
Foi então que, em 9 de janeiro de 1822, ele proferiu a famosa frase: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico." Esse ato foi um desafio direto à autoridade portuguesa e sinalizou que Dom Pedro estava disposto a liderar o movimento pela independência do Brasil. A partir desse momento, a relação entre o Brasil e Portugal se deteriorou ainda mais, e o caminho para a ruptura total começou a se abrir. José Bonifácio de Andrada e Silva, conhecido como o Patriarca da Independência, desempenhou um papel crucial no processo de independência. Ele era um político e intelectual influente, com uma vasta experiência acadêmica e política. Bonifácio se tornou um dos principais conselheiros de Dom Pedro e foi uma das figuras mais importantes na formulação das políticas que levariam à independência. Bonifácio defendia uma ruptura total com Portugal, mas também acreditava que a transição deveria ser feita de maneira pacífica, evitando ao máximo um conflito armado. Ele foi responsável por organizar e liderar o governo de Dom Pedro durante esse período delicado, mantendo a unidade do Brasil e impedindo que o país se fragmentasse em diversas províncias independentes, como aconteceu com as colônias espanholas na América do Sul. Sob sua orientação, Dom Pedro tomou uma série de medidas que consolidaram seu poder e prepararam o Brasil para a declaração formal de independência. Bonifácio acreditava que a independência era inevitável e trabalhou incansavelmente para garantir que ela fosse alcançada de forma estável e ordenada. Agora chegamos ao momento mais icônico da história da independência do Brasil, o Grito do Ipiranga. No dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro estava viajando de Santos para São Paulo. Durante essa viagem, ele recebeu uma série de cartas vindas de Portugal e do Brasil. As cartas de Portugal exigiam que Dom Pedro voltasse imediatamente à Europa, enquanto as do Brasil traziam notícias de que o movimento pela independência estava crescendo e que ele precisava tomar uma decisão rápida. Foi então que, às margens do Riacho do Ipiranga, em São Paulo, Dom Pedro tomou sua decisão. Montado em seu cavalo, ele ergueu sua espada e gritou: "Independência ou morte!" Esse momento simbólico representou a ruptura final entre o Brasil e Portugal, e é lembrado até hoje como o ponto de partida oficial da independência do país. Apesar do Grito do Ipiranga ter sido um momento simbólico e decisivo, a independência do Brasil não foi um processo simples. A partir daquele momento, o Brasil ainda teve que lidar com várias questões para consolidar sua independência. Portugal não reconheceu imediatamente a independência do Brasil, e alguns confrontos armados ocorreram em diferentes partes do país, especialmente nas províncias do Norte e Nordeste, onde havia maior resistência ao movimento independentista. Além disso, o Brasil também enfrentou desafios internos. A elite política e econômica brasileira estava dividida sobre o futuro do país. Enquanto alguns apoiavam a independência e a liderança de Dom Pedro, outros temiam que o Brasil se fragmentasse em diferentes regiões ou que houvesse uma guerra civil. Para garantir a unidade do Brasil, Dom Pedro teve que lidar com essas tensões internas, ao mesmo tempo em que negociava o reconhecimento internacional da independência. Depois de declarar a independência, Dom Pedro assumiu o título de Imperador do Brasil, sendo coroado como Dom Pedro I em dezembro de 1822. Sua coroação marcou o início do primeiro reinado, um período de transição em que o Brasil consolidou sua posição como nação independente. No entanto, o reinado de Dom Pedro I não foi fácil. Ele enfrentou várias crises políticas, econômicas e sociais, além de tensões com Portugal e outras nações europeias que ainda não reconheciam totalmente a independência do Brasil. A coroação de Dom Pedro como imperador foi um movimento estratégico. Ele precisava garantir a unidade do país e também ganhar o apoio da elite brasileira, que estava preocupada com a estabilidade do novo império. Ao mesmo tempo, ele buscava o reconhecimento internacional da independência do Brasil, especialmente da Inglaterra, que era uma das principais potências da época. Uma das grandes preocupações de Dom Pedro I e de seus conselheiros, como José Bonifácio, era garantir o reconhecimento internacional da independência do Brasil. Isso era crucial para que o país pudesse estabelecer relações diplomáticas e comerciais com outras nações e evitar conflitos com Portugal. O reconhecimento por parte de Portugal só veio em 1825, após intensas negociações mediadas pela Inglaterra. Portugal exigiu uma indenização pela perda de sua colônia, e o Brasil teve que pagar uma quantia considerável para que sua independência fosse oficialmente reconhecida.
Além disso, o reconhecimento por parte de outras nações foi gradual. A Inglaterra foi uma das primeiras a reconhecer a independência do Brasil, em grande parte devido aos interesses comerciais que tinha no país. Outros países da América Latina, como Argentina e Chile, também reconheceram o Brasil como uma nação independente, solidificando sua posição no cenário internacional. Hoje, o 7 de setembro é celebrado como o Dia da Independência do Brasil. É um feriado nacional marcado por desfiles cívicos, cerimônias oficiais e reflexões sobre o significado da independência para o país. O legado da independência vai muito além do grito do Ipiranga. Ela marcou o início de um novo capítulo na história do Brasil, em que o país começou a se moldar como uma nação independente e soberana. No entanto, o processo de construção do Brasil como uma nação livre e democrática foi longo e cheio de desafios. A independência do Brasil foi o ponto de partida para a criação de um país diverso e multicultural, mas também revelou as profundas divisões sociais e econômicas que continuariam a influenciar sua história. Hoje, ao celebrarmos o 7 de setembro, refletimos sobre os avanços e desafios que o Brasil enfrentou desde a sua independência. E aí, pessoal, gostaram de conhecer mais sobre a independência do Brasil? É incrível pensar em como esse evento moldou o país que conhecemos hoje. Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal Pensador Digital para mais conteúdos históricos como este. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo informações valiosas para vocês. Até a próxima! Se você quer ser aprovado em um dos concursos mais concorridos do Brasil, saiba como no primeiro link na descrição do vídeo.